Na manhã de 7 de maio de 2020, um homem entrou num posto da GNR, em Peniche, para comunicar o desaparecimento da filha. Valentina tinha 9 anos. Segundo a história apresentada às autoridades, a menina teria saído de casa durante a noite, vestida com um pijama, um casaco e uns chinelos. Nas horas seguintes, militares, bombeiros e populares começaram a procurar uma criança que todos acreditavam estar em perigo. O pai deslocou-se várias vezes ao posto de comando para pedir notícias. Mas havia um facto que apenas 2 pessoas naquela casa conheciam. Valentina não tinha desaparecido. Na noite anterior, o seu corpo tinha sido transportado até uma zona florestal e escondido sob vegetação. A busca era verdadeira. O desaparecimento era uma mentira. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Valentina Fonseca nasceu a 7 de fevereiro de 2011. Tinha 9 anos quando morreu e vivia habitualmente com a mãe no Bom Barral. Os pais estavam separados e, segundo uma investigação do programa Sexta às 9 da RTP, a relação com o pai só se tornou regular quando Valentina já tinha cerca de 8 anos. O pai chamava-se Sandro Bernardo, vivia com a companheira Márcia Monteiro, em Atuguia da Baleia, no concelho de Peniche. Na mesma casa estavam também 3 outras crianças, um filho de Márcia e 2 filhas do casal. O acórdão judicial dá como provado que Valentina permaneceu naquela residência, sem interrupção, desde pelo menos 15 de março até 6 de maio de 2020. Durante quase 2 meses, ficou entregue à guarda do pai e da madrasta. Vista a partir do desfecho, esta permanência parece o início inevitável de uma tragédia. Mas naquele momento, ninguém podia conhecer o que aconteceria. O que já existia era um aviso anterior, e esse aviso tinha sido dado pela própria Valentina. Cerca de 1 ano antes, durante uma das primeiras estadias em casa do pai, Valentina saiu sozinha. Foi encontrada pela polícia. Quando lhe perguntaram para onde pretendia ir, a resposta noticiada na altura foi simples. Queria voltar para junto da mãe. O episódio não ficou totalmente fora do sistema. A situação foi sinalizada e chegou à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche. Ainda assim, segundo a investigação da RTP, esse processo acabaria arquivado. O mesmo trabalho jornalístico concluiu que a longa permanência de Valentina com o pai, em 2020, contrariava o regime de responsabilidades parentais então existente. É importante separar os factos das conclusões. O arquivamento de um processo de proteção não significa que alguém pudesse prever um homicídio. E a responsabilidade criminal pela morte não foi atribuída à mãe, à escola ou à CPCJ. Mas o episódio anterior mostra algo que se tornaria impossível ignorar depois. Valentina já tinha tentado sair daquela casa para regressar à pessoa com quem vivia habitualmente. Apesar disso, em março de 2020, voltou. E desta vez permaneceu durante semanas. Até o início de maio, os factos provados não descrevem episódios constantes de violência. O que se verifica é uma mudança a partir de uma preocupação levantada pelo pai sobre possíveis situações inadequadas envolvendo a filha. É importante fazer uma distinção essencial. O processo não tinha como objetivo confirmar se essas suspeitas correspondiam à verdade. O que ficou provado foi a forma como Sandro pressionou Valentina, de 9 anos, para que confirmasse aquilo em que ele acreditava. Na manhã de 1º de maio de 2020, Sandro confrontou Valentina na cozinha. Queria que a filha confirmasse uma versão relacionada com colegas da escola. A conversa tornou-se intimidatória e evoluiu para um episódio de comportamento agressivo. Valentina acabou por responder. Mais tarde, o confronto foi retomado, desta vez por causa de um adulto conhecido da família. O acórdão descreve uma nova situação de pressão e agressividade. Não se tratava de uma conversa destinada a compreender ou proteger uma criança. Era um interrogatório conduzido através do medo e da intimidação. Depois daquele dia, passaram-se 5 dias. O Supremo Tribunal de Justiça viria a afastar a ideia de que Sandro tivesse mantido, durante mais de 24 horas, uma intenção previamente formada de matar a filha. Portanto, não existe base para dizer que planeou o homicídio ao longo daqueles dias. Mas existe base para afirmar outra coisa. O primeiro episódio de violência não o fez parar. Na manhã de 6 de maio, Sandro decidiu voltar ao mesmo assunto. E desta vez o confronto teria consequências irreversíveis. Por volta das 9 da manhã, Sandro voltou a questionar Valentina. Queria saber mais.
queria que ela confirmasse uma determinada versão. Começou novamente por lhe bater. Depois levou-a para a casa de banho, com Márcia presente. O acórdão descreve uma sequência de agressões físicas e a utilização de água muito quente para provocar dor. Valentina gritou e pediu que parasse. Sandro continuou. O objetivo não era castigar uma conduta que tivesse sido demonstrada. Era forçar uma confissão de uma criança que se encontrava fisicamente cercada por 2 adultos. A determinada altura, Sandro atingiu Valentina com força na parte superior da cabeça. A pancada provocou uma hemorragia interna. A menina caiu dentro da banheira e começou a perder os sentidos e a ter convulsões. Os gritos tinham sido ouvidos por outra criança que estava na casa, o filho de Márcia, então com 12 anos. Quando se aproximou, viu parte do que se estava a passar. Sandro ordenou-lhe que regressasse ao quarto e ameaçou-o com a possibilidade de ficar separado das irmãs, caso contasse alguma coisa. Sandro e Márcia retiraram Valentina da casa de banho, levaram-na para a cozinha e tentaram fazê-la recuperar. Pouco depois, ficou inanimada. Nesse instante, a natureza da situação mudou por completo. Já não estava em causa uma agressão em curso. Havia uma criança com uma lesão grave na cabeça, depois de convulsões, sem capacidade para pedir ajuda por si própria. Os 2 adultos perceberam que Valentina podia morrer. E ainda assim, ninguém ligou para o 112. O Tribunal da Relação de Coimbra foi particularmente claro ao analisar a responsabilidade de Márcia. Mesmo não tendo sido considerada a autora da pancada que causou a lesão fatal, era a única adulta, além do agressor, com possibilidade de procurar auxílio. Tinha telefone, tinha carta de condução, tinha um automóvel disponível, podia sair de casa, chamar um vizinho, dirigir-se a um hospital ou contactar os serviços de emergência. O tribunal resumiu essa distância entre o que era necessário e o que foi feito numa frase dura. Bastava um simples telefonema. Esse telefonema nunca aconteceu. Valentina foi colocada no sofá da sala e tapada com um cobertor. Márcia aproximou-se várias vezes para verificar se ainda respirava. As outras crianças foram mantidas afastadas com a explicação de que Valentina estava a dormir. Enquanto ela permanecia imóvel no sofá, Sandro e Márcia continuaram a cumprir tarefas do dia. Depois do almoço, saíram para tratar de roupa numa lavandaria. Circularam de automóvel pela localidade. Foram a uma farmácia comprar leite para a filha mais nova. Nenhuma dessas deslocações foi usada para pedir socorro. O médico legista, ouvido em tribunal, não conseguiu fixar o momento exato da morte. O estado do corpo impedia essa precisão, mas explicou que Valentina não morreu imediatamente depois da pancada e que um socorro mais rápido teria aumentado as possibilidades de sobrevivência. Poderia ter sobrevivido, embora possivelmente com sequelas graves. Isto não permite afirmar que uma chamada para o 112 a salvaria com certeza. Permite afirmar que essa chamada representava a única possibilidade real de lhe dar uma oportunidade. Ao longo da tarde, essa oportunidade desapareceu. Por volta do meio da tarde, um dos menores percebeu que Valentina apresentava sinais de que já não estava viva. Os adultos compreenderam então que tinha morrido. A decisão seguinte não foi procurar ajuda, foi esconder o que tinha acontecido. Se valorizas documentários portugueses construídos com documentos judiciais, fontes verificadas e respeito pelas vítimas, subscreve o arquivo criminal. Continuemos. Antes de retirar o corpo da casa, Sandro e Márcia foram observar uma zona florestal na Serra del Rei. Procuravam um local isolado onde pudessem esconder Valentina. Mais tarde, já de noite, e depois das outras crianças se terem deitado, vestiram-lhe um pijama preto e vermelho e um casaco azul, colocaram-lhe o capuz e transportaram-na para um Renault Scenic, estacionado junto à residência. Márcia conduziu. Sandro seguia com o corpo no banco de trás. A distância entre a casa e o local escolhido era de 9,4 km. Quando chegaram à Serra del Rei, Sandro entrou a pé na zona florestal. A cerca de 33 metros da estrada, depositou o corpo junto a urzes e cobriu-o com arbustos e com um pequeno pinheiro partido no local. Depois, regressaram a casa. Mas esconder o corpo resolvia apenas uma parte do problema. Na manhã seguinte, a ausência de Valentina teria de ser explicada à família, aos vizinhos e às autoridades. Foi então construída a versão do desaparecimento. A roupa colocada no corpo coincidiu com a descrição que seria divulgada durante as buscas. O episódio do ano anterior, quando Valentina saíra para tentar regressar à mãe,
foi apresentado à GNR como contexto para o novo desaparecimento. Desta vez, porém, Valentina não tinha saído por vontade própria e Sandro sabia exatamente onde ela estava. No dia 7 de maio, por volta das 10h30 da manhã, Sandro e Márcia dirigiram-se ao posto territorial da GNR. Disseram que Valentina tinha desaparecido entre as 11 da noite anterior e as 8h30 da manhã. A participação provocou exatamente aquilo que pretendiam. As autoridades acreditaram que uma criança de 9 anos podia estar sozinha e em perigo. Foi montado um posto de comando, a cerca de 100 metros da residência. A operação manteve-se até ao dia 10 de maio. De acordo com os factos fixados pelo tribunal, participaram 14 elementos da Polícia Judiciária, 120 militares da GNR, 90 bombeiros, escoteiros e mais de uma centena de habitantes. Foram usados drones, cães, dezenas de viaturas, ambulâncias e veículos operacionais. Centenas de pessoas procuraram Valentina em matas, estradas, casas abandonadas, poços, junto à barragem e na direção da costa. Pessoas que nunca a tinham conhecido ofereceram o seu tempo, porque acreditavam que ainda podia ser encontrada com vida. Sandro e Márcia não participaram como voluntários nas buscas. Durante aqueles dias, o pai deslocou-se várias vezes ao posto de comando para pedir informações sobre o andamento da operação, enquanto o corpo da filha permanecia a menos de 10 km de casa. A mentira também mobilizou recursos públicos. O tribunal contabilizou mais de 33 mil euros em despesas da operação. Mas o verdadeiro custo não se mede apenas em dinheiro. Durante 3 dias, familiares, operacionais e desconhecidos viveram dentro de uma esperança que os próprios responsáveis sabiam ser falsa. Ainda assim, uma história inventada pode controlar o início de uma investigação. Não consegue controlar todas as testemunhas. Dentro daquela casa, existia uma criança que tinha ouvido os gritos, visto parte das agressões e assistido às horas seguintes. O filho de Márcia foi ouvido pelas autoridades. O seu depoimento, recolhido para memória futura, viria a tornar-se uma das peças centrais do processo. Ele descreveu os sons vindos da casa de banho, a violência praticada por Sandro, as tentativas verbais da mãe para que o companheiro parasse e, sobretudo, aquilo que aconteceu depois. Valentina deixou de reagir, respirava com dificuldade e continuou sem assistência médica. O relato também confirmou a ameaça feita por Sandro para que o menor não contasse o que tinha visto. Este testemunho não tornou Márcia inocente. O Tribunal da Relação reconheceu que ela manifestou oposição verbal em alguns momentos, mas concluiu que não adotou uma ação decisiva para interromper as agressões, nem chamou ajuda quando Valentina ficou inanimada. A diferença é juridicamente importante. Sandro foi o autor das agressões que produziram a lesão fatal. Márcia seria responsabilizada pela omissão. Tinha um dever de proteger a criança e uma possibilidade concreta de agir, mas deixou de o fazer. À medida que a investigação avançava, a versão do desaparecimento deixou de ser sustentável. No dia 10 de maio, depois de 3 dias de buscas, Sandro indicou às autoridades o local onde o corpo tinha sido escondido. Pouco antes do meio-dia, a operação terminou na Serra del Rei. Valentina foi encontrada a 33 metros da estrada, sob a vegetação colocada pelo próprio pai. Sandro Bernardo e Márcia Monteiro foram detidos. O país que procurava uma criança desaparecida descobria agora que a história tinha começado vários dias antes da participação à GNR. Mas ainda faltava esclarecer uma questão decisiva. Valentina já estava condenada quando caiu na banheira ou existiu uma janela em que poderia ter sido salva. A autópsia identificou várias lesões, mas estabeleceu uma causa direta para a morte: contusão cerebral com hemorragia subaracnoideia. Em termos simples, a pancada na cabeça provocou lesões e hemorragia no cérebro. Foi depois desse impacto que Valentina caiu, teve convulsões e ficou inanimada. O médico legista Carlos Durão explicou em tribunal que não conseguia determinar quantas horas a criança permaneceu viva. Ainda assim, afirmou que a morte não foi imediata e que, quanto mais cedo fosse prestado socorro, maior seria a possibilidade de sobrevivência. Esta incerteza foi discutida nos recursos. A defesa de Márcia sustentou que talvez a ajuda não tivesse alterado o desfecho. Os tribunais, porém,
recusaram transformar essa dúvida numa justificação para a passividade. O raciocínio foi simples. Quando uma criança está em risco de vida, a obrigação não desaparece porque o salvamento possa ser difícil. Pelo contrário, o dever de agir torna-se mais urgente. Valentina ficou durante horas numa casa com 2 adultos. Um tinha provocado as lesões, a outra tinha meios para chamar ajuda. Nenhum o fez. Depois, ambos participaram na ocultação do corpo e na falsa denúncia. Esses factos levariam o processo ao Tribunal Judicial de Leiria. O julgamento começou em fevereiro de 2021. Sandro Bernardo e Márcia Monteiro responderam pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e abuso e simulação de sinais de perigo. Sandro respondia ainda por violência doméstica contra a filha. No tribunal, as versões dos 2 arguidos entraram em choque. Márcia atribuiu a Sandro as agressões que levaram à morte. Sandro apresentou relatos que foram considerados contraditórios. O depoimento do filho de Márcia confirmou elementos essenciais da versão, segundo a qual o pai tinha praticado a violência e a criança tinha permanecido sem socorro. O coletivo de juízes deu como provado que Sandro provocou as lesões fatais. Também concluiu que Márcia, embora não tivesse praticado a pancada decisiva, assistiu ao que ocorreu, não procurou ajuda e participou nas decisões tomadas depois da morte. A 21 de abril de 2021, Sandro foi condenado a 22 anos pelo homicídio qualificado, além das penas pelos restantes crimes. Em cúmulo jurídico, recebeu a pena máxima permitida em Portugal, 25 anos de prisão. Márcia foi condenada a 18 anos pelo homicídio qualificado, além das penas pela profanação de cadáver e pela falsa sinalização de perigo. A pena única foi fixada em 18 anos e 9 meses, mas a decisão não permaneceu intacta. Os 2 recorreram para o Tribunal da Relação de Coimbra. E em novembro de 2021, o caso sofreu uma alteração significativa. A pena de Sandro foi reduzida para 24 anos. Os desembargadores entenderam que não se tinha provado uma intenção de matar, mantida por mais de 24 horas. No caso de Márcia, a mudança foi muito maior. A relação afastou o homicídio qualificado e condenou-a por homicídio simples por omissão. A pena global caiu de 18 anos e 9 meses para 9 anos. A decisão não dizia que Márcia tinha feito tudo o que podia. Dizia que a sua responsabilidade e o seu grau de culpa não eram idênticos aos de Sandro e que não se demonstrara participação ativa nas agressões fatais. O Ministério Público recorreu e o Supremo Tribunal de Justiça teria de decidir até onde podia chegar a responsabilidade de quem não desferiu a pancada, mas deixou uma criança morrer sem procurar socorro. A 7 de abril de 2022, o Supremo Tribunal de Justiça tomou a decisão final. Quanto a Sandro, manteve a condenação por homicídio qualificado e restaurou a pena única de 25 anos. Quanto a Márcia, o Supremo considerou que a imagem global dos factos justificava novamente a qualificação mais grave. Sublinhou que Valentina tinha 9 anos, sofreu durante horas e que a arguida tinha meios simples para procurar auxílio. O Supremo restabeleceu a pena de 18 anos pelo homicídio qualificado e a pena única de 18 anos e 9 meses. A decisão transitou em julgado. O desfecho jurídico definiu responsabilidades diferentes, mas ligadas. Sandro foi condenado pela violência que causou a morte. Márcia foi condenada pela omissão de socorro, num contexto em que tinha o dever e os meios para proteger a enteada. Ambos foram responsabilizados pela ocultação do corpo e pela falsa participação do desaparecimento. A Justiça encerrou o processo criminal, mas o caso de Valentina nunca ficou limitado ao que aconteceu no dia 6 de maio, porque existia a fuga anterior, existia um processo de proteção que tinha sido arquivado, existia uma relação recente e pouco consolidada com o pai, e existia uma permanência prolongada numa casa onde a criança, no fim, não encontrou nenhum adulto disposto a fazer o telefonema que poderia ter mudado tudo. Durante 3 dias, Portugal procurou Valentina como se ela estivesse perdida. Mas Valentina não se perdeu. Foi agredida dentro da casa do pai. Ficou gravemente ferida diante de adultos que perceberam o risco. Foi deixada durante horas sem assistência. Depois da morte, foi vestida, transportada e escondida. E na manhã seguinte, aqueles que conheciam a verdade colocaram centenas de pessoas à procura de uma criança que já não podia ser encontrada com vida.
O caso tornou-se conhecido pela crueldade do crime e pela mentira do desaparecimento. Mas há um detalhe que resume toda a história de forma ainda mais clara. Entre a pancada e a morte, existia um telefone. Não sabemos se o socorro teria garantido a sobrevivência. Sabemos que lhe teria dado uma possibilidade. E sabemos que ninguém fez a chamada. Valentina tinha 9 anos. Já tinha saído daquela casa uma vez para tentar regressar à mãe. Voltou. E quando mais precisou de proteção, as pessoas encarregadas de cuidar dela escolheram proteger-se a si próprias. Para ti, em que momento este caso ainda poderia ter tido outro desfecho? Quando Valentina tentou regressar à mãe? Quando foi novamente deixada naquela casa? Quando começaram as agressões? Ou quando ninguém ligou para o 112? Deixa a tua opinião nos comentários. Subscreve o Arquivo Criminal para acompanhares outros casos portugueses contados com rigor, contexto e respeito pelas vítimas. Até a próxima!